Mais um episódio Lucast. Mas nós estamos hoje completando mais uma série, onde o Senhor tem nos direcionado a falar sobre milagres, conversão, sobre mudança de vida, sobre perdão e tantas outras coisas. Mas hoje, os meus convidados, eles vieram para completar tudo isso que a gente tem falado nos últimos episódios. Eles trazem um pouco aí como mestre, como estudiosos, e a gente vai continuar falando das coisas do Senhor, mas de uma forma mais sábia. Por quê? Porque nós precisamos entender que muitas vezes o que as pessoas dizem não é o que está na palavra. O que as pessoas falam não é o que está na palavra. E nós precisamos sim entender o que está na palavra. E é óbvio que vão contar um pouquinho das suas histórias, porque eles têm momentos, eles têm histórias incríveis para dividir. E eu tenho certeza que vai complementar também um pouco sobre a paternidade, que é o que a gente vem falando aí com alguns episódios. E eu quero convidar você. Se inscreve no canal, ativa a notificação, já começa a encaminhar para muitas pessoas, porque vai ser um conteúdo valioso. Aproveita que você está aqui, deixa já nas descrições o que você tem assistido, o que você tem gostado desse canal, porque isso é importante para que nós possamos aí continuar entregando o nosso melhor para vocês. Roda a vinheta, diretor! E hoje eu tenho aqui dois convidados que eu tenho a honra de chamar de irmãos, né? Que caminhamos juntos. E fiquei muito feliz, mesmo nós tendo que trocar horário e muda o horário de gravação, afinal de contas, não batia com a agenda de vocês. Mas eu quero dizer que é uma honra receber vocês aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a palavra, falar um pouquinho também sobre a história de vocês, né? Da onde vocês vieram, o que tem aí, como que Jesus entrou na vida de vocês. E eu quero que vocês comecem se apresentando. Seu irmão, viu? Então vamos lá. Meu nome é Robson Musselin, tenho 38 anos, casado com a Angélica, faz aproximadamente 16 anos que nos conhecemos, em torno de 13 anos de casado. Perguntar pro homem qual que é a data do casamento, não vai lembrar, então ela me perdoe. Pai do Vicente, de 6 anos, e do Valentim, de 3, empresário, convertido há aproximadamente 15 anos, logo que conheci a Angélica. Então, até então, recebia vários convites, mas nunca participei, nunca frequentei numa igreja evangélica, até por ter nascido num berço católico. Minha família toda, do lado do pai e da mãe, muito católico, e primo padre, primo de vó, bispo. Então, você pensa a força que tem, né? Sim. Da religião na família. Então foi um divisor de águas, assim, foi algo muito difícil no começo. E ela através dela que Deus foi me apresentado, Jesus foi me apresentado. E desde então a gente vem caminhando na palavra. E é isso. Isso aí. Já vamos perguntar mais já. Vamos para o outro convidado aqui. Primeiro agradecer a Deus, né, Lu? Agradecer a você pelo convite aí. Meu nome é David da Silva Barcelos, paulista, mas já com sangue paranaense aqui embutido, e tenho 45. Na verdade eu tenho 44, quase 45, né? Semana que vem, 45 anos. Casado vai fazer, aí a data pega, né? Mas é 26 anos junto, né? E 23 anos de casados. Pai de 2 filhas, uma vai completar 24, outra 15, e a mais velha está grávida, eu vou ser avô também. Ah, que delícia. Então, resumindo, pra gente conversar depois mais um pouquinho. Tá bom. Conversão, quanto tempo? Já que ele contou, você já conta também. Acampamento de carnaval de 1999. 26 anos. Isso aí. Já tem uma bagagem os dois aí, né? Já dá para nós conversar muita coisa. Então, vamos lá. Mas antes de nós começarmos no assunto, deixa eu aproveitar para quem está em casa. Deixa eu contar para vocês que nós estamos na agência de Juim, uma das patrocinadoras aqui desse canal, onde nós gravamos todas as semanas, porque se não fosse todos esses colaboradores, todos os patrocinadores, nós não conseguiríamos estar aqui.
Então, já vou pedir pro diretor diretor, de cara já, coloca aqui do lado, chave Pix, apoio. Se você é empresário, você quer ter o seu negócio divulgado aqui, já entra em contato, vamos conversar, fazer um pacote especial para você. Se você não quer ser um patrocinador, mas você quer ser um apoiador, gente, tá aí, chave Pix do projeto para que nós possamos levar o nome do Senhor, para que nós possamos conversar cada vez mais com todo mundo aí nesse Brasil e fora do Brasil. Porque semana passada eles mandaram, nós já estamos em Portugal, já estamos na Inglaterra. Então, assim, o Senhor é que sabe aonde vai. E para que isso aconteça, eu conto com cada um de vocês. Depois eu vou contar mais uns patrocinadores aqui. Então, vamos lá. Vamos começar com o David, então. Já que você falou que depois tem mais para contar, né? Eu quero trazer hoje... eu até falei aqui antes do início que nós temos perdido muito a essência das coisas que são de Deus. E eu vivi isso por muitos anos, eu já falei isso em alguns episódios aqui, que eu não entendia qual era a posição do pai, da mãe, papéis distorcidos. E cada vez que a gente vem trazendo esse tipo de assunto, de paternidade, da proteção que o homem precisa ser dentro do lar, como que o homem precisa conduzir o seu lar, então eu vejo a necessidade humana mesmo, de algo que foi se distorcendo. E aí eu queria que você contasse, essa conversão, quando ela começou, você exercia já um papel dentro da sociedade, dentro da sua casa, como manda Deus, ou ali começou algo diferente? Então, quando eu me converti, eu ainda não, era tudo novidade, como para todos, né? Uhum. Mas foi uma coisa muito interessante, porque eu ainda não conhecia, não era pai ainda, né? Não tinha esse desejo, mesmo não sendo cristão, naquele momento, né? Não estava tudo sendo muito novo. Então, assim, difícil de falar de paternidade nesse início, né? Mas a partir do momento que eu me converti, eu comecei a entender, e não foi fácil, sabe? Porque o mundo é atrativo. Uhum. Então, assim, e eu não podia, assim, me espelhar 100% no meu pai, porque ele também não era convertido. Então, da minha casa, somente a minha mãe e meu sobrinho, eles iam para a igreja. Então, não foi algo fácil de você iniciar. Mas após a conversão, após o entendimento e após eu ser de fato um pai, né? Que foi meus 21 anos, então se for ver minha conversão com 19, eu já com 21 já era pai, né? O processo continua sendo difícil, porque tudo é novidade. Então eu tive que lutar contra as coisas do passado com relação à paternidade, para eu não replicar para minha família no futuro, né? Não foi fácil, porque uma coisa que nós, quando nós nos convertemos, às vezes nós esquecemos de quem eram nossos pais, quem eram nossos avós, quem era até mesmo nossos bisavós. Uhum. Então, eu precisei ter muita força, fé em Deus e acreditar naquilo que a palavra diz para eu conseguir passar para minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas mulheres, então o meu desafio talvez seja não seja um pouquinho mais desafiador do que o Robson, por exemplo, que tem 2 filhos homens, né? Então, você criar uma mulher numa sociedade que eu considero machista na sua grande essência, é difícil, né? Você criar uma filha para ela ser uma mulher que não olhe para o feminismo, não olhe para o machismo como algo que vai impedir ela de ser alguém na vida, é difícil. Mas eu, graças a Deus, consegui. Então, mais ou menos... Você acha que foi foi desafiador, com certeza, mas você acha que por você ter tido a conversão antes de ter sido pai, isso começou a abrir seus olhos para esse caminho? Não. Não? Não. Você acha que não influenciou? Não. Tá. Uhum. Mas já, Depois... já tem que falar. Robson, no teu caso, você se converteu e depois, muitos anos depois, foi ter filhos e veio também de uma família cristã, mas católica, né? Que, como Sim. você disse, foi depois de muitos anos aí para se converter. Você já convertido, esse caminho te facilitou para ser um bom pai, para exercer o teu papel, ou você também ainda está no processo? Eu acredito que a gente sempre está no processo e é algo que eu sempre peço a Deus que dê sabedoria para que a gente possa criar os filhos no caminho do Senhor. Como
o David falou, o mundo é muito atrativo e muitas vezes ele nos leva a errar e se a gente não mostrar o caminho, como a palavra mesmo diz, né? Nós devemos mostrar o caminho para os nossos filhos e quando for grande eles não se desviarão, né? Versão Robson Selim. Mas a ideia é realmente que venha de Deus, que o Espírito Santo nos traga essa revelação e pensar que hoje tem um filho de 6 e um de 3 anos. Quando nasceu meu filho, eu nunca tinha trocado uma fralda na vida. A primeira pessoa que trocou depois que foi colocada a fralda ali no berçário fui eu. Que a esposa estava ali deitada de madrugada, fui lá, troquei, nunca tinha colocado a mão numa fralda, uma criança. Então a paternidade ela nasceu naquele momento, mas ela está em construção todos os dias. E é importante a gente olhar sempre, como o David colocou a questão da referência do pai, para que a gente pegue aquilo que tinha de bom. Era convertido ou não era, mas pegue aquilo que tinha de bom, ética, moral. Poxa, aqui não era muito legal, então vamos tirar isso aqui de lado, vamos ver o que a palavra nos traz, vamos ver o que com base naquilo que Deus deseja para nós, como que a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia. Então trazer aquilo que vem de bom, manter, e o que não vem de bom a gente tentar deixar de ladinho ali. É difícil, muitas vezes a gente tem 20, 30 anos, então são tempos, né, de história, 20, 30 anos de história, para você apagar não é da noite pro dia. Sim. Mas sim, usar aquilo ali como exemplo e falar, não, eu quero ser diferente do meu filho. Se meu pai não foi assim, eu quero, onde ele pecou, onde ele errou, eu quero ser diferente. Eu quero poder fazer mais, eu quero poder ser diferente. E meu filho olhar para mim e falar, poxa, eu tenho um pai, eu tenho um amigo, eu tenho alguém a quem eu posso confiar. Porque pai, eu tenho um pai lá, mas o meu pai paga a pensão. Poxa, mas será que é pai? E aquele que realmente mostra o caminho do Senhor, aquele que realmente está junto, filho, vem aqui que eu vou te ensinar, filho, vem aqui que caiu, vai lá, levanta, mostra, orienta, enfim, eu acho que é essa construção que tem que ser diariamente, seja para o filho, seja para o pai, e acho que ambos acabam aprendendo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então você acha que também é diferente, se é convertido ou não é, o caminho é o mesmo? É o mesmo, mas a conversão, acredito que ela com certeza ela mostra, porque a gente consegue ter onde a gente olha aquilo que rege, né, que é a palavra, né? Agora, se você não é convertido, com base em que você tá sendo pai? Tá levando o filho para as drogas, para o mundo, mas é o tráfico, eu sou bicheiro, enfim, N situações onde você possa olhar ali e falar, o mundo tá tudo normal, tá tudo certo. O mundo hoje tá virado de cabeça para baixo, mas tá tudo certo. Poxa, mas à luz do quê? Da palavra ou do eu acho? Então, acho que a palavra, sim, ela é o manual e ela tem que nos levar à direção daquilo que Deus quer para nossas vidas. Sim. E agora me conte aí, por que não, né? Depois vou chamar mais um patrocínio aqui, mas enquanto isso me conte, por que não foi fácil? Não foi fácil porque para você limpar o que tem dentro de você, demora muito, sabe? Para você limpar aquilo que você nem sabe que está sujo, também é um processo difícil. E no começo da minha conversão, era tudo muito a novidade ali de você estar indo numa igreja. Eu bebia, eu saía com meus amigos, eu fazia farra, todas as coisas ruins, exceto drogas, né? Eu nunca usei nenhuma droga, né? Apesar que a bebida pode ser considerada um vício, uma droga, mas assim, o meu prazer era esse. Depois que você se converte, né? Depois que você vai para Cristo, existe um vazio ali, né? É como se você deixasse de usar alguma coisa e fica aquela abstinência, né? Se é que dá pra gente dizer isso. E eu não tinha referência paterna na questão, que nem o Robson citou bem aqui na questão, o cara é católico, não é? E a questão não é essa, mas a questão eu tirava as coisas boas que meu pai tinha, né? Mas meu pai era um cara agressivo, era uma pessoa que não perguntava antes de bater, ele já chegava batendo. Então, assim, e por um período eu fui assim também, sabe? Né? E até ontem, inclusive, conversando com minha filha, eu não quero ser, né, assim, eu quero falar para você me ouvir, você entender que o que eu estou falando como seu pai, né, é o caminho mais certo para você acertar, né? Sim. Sendo redundante aqui, esse caminho é assertivo. Se você for por aqui, você vai se dar bem. Então, assim, eu tive que buscar essas referências. Só que quando você começa
de fato estudar a palavra, olhar, aí você começa a ter referência, né? O próprio Jesus é a nossa melhor referência, né? Mas na escala abaixo de Jesus existiam vários homens referências para nós. E o problema dos homens hoje em dia que eu vejo é que eles não usam a palavra como referência. E aí eles começam a herdar as coisas que veio lá de trás e não conseguem passar para os filhos essa paternidade, seja homem, seja mulher. A falta de sabedoria, né, dos nossos antepassados, porque eles realmente não tinham sabedoria. Então, o pouco que eles puderam entregar para nós, muitas vezes era muito pouco mesmo. Mas uma coisa que eles tinham muito enraizado, né? Respeito aos mais velhos, o caráter, né? Sim. Então, eles tinham essa formação do caráter, mas eles não tinham a palavra. Que é o que a maioria, na grande maioria, não tinha. Então, hoje, eu vejo que os pais de hoje, que eles vieram com referências de caráter, cheio de feridas, cheio de ausências, cheio de, como diz você, as limpezas que precisam ser feitas. Mas, se ele se entrega para a palavra, ele estuda a palavra, ele coloca a palavra de Deus como direção da vida dele, uma coisa vai completar a outra. E a palavra de Deus vai sempre destacar, vai sempre direcionar, porque por mais que aqui falhou, mas a palavra, o próprio Deus é o nosso pai. Então ele vai te preencher e vai te direcionar para onde que você precisa. E eu falo isso porque eu também tive muito poucas referências de pai. Meu pai, infelizmente, era alcoólatra. E eu já contei um dia aqui que ele, com a minha mãe, quebravam tudo dentro de casa, né? Principalmente ele chegava e ele quebrava tudo. E aí, olha a memória que eu tenho. Eu tinha uns 6, 7 anos. Naquele dia nós tínhamos ido no supermercado, tinha feito a compra do mês, porque naquela época era assim, e o resto do mês você sabia que não tinha dinheiro. Então era aquela compra enorme. E aí meu pai chegou à noite alcoolizado, começaram a discutir. Ele, naquela época era dispensa, vocês lembram da época da dispensa? Ele foi, abriu um sabão em pó e jogou todas as comidas no chão, começou a rasgar, assim, muito alterado. Hoje eu entendo que no mundo espiritual poderia ter sido até outras coisas, né? Mas ele começou a rasgar toda aquela comida, jogar no chão, e ele jogava sabão em pó em cima daquilo, destruindo o que ele mesmo tinha colocado dentro de casa. E essa lembrança é uma lembrança que eu levei anos, assim, pra tirar isso como uma dor. Porque eu lembrava, eu chorava, porque naquele dia eu chorava, eu abraçava meus irmãos e dizia assim, nós vamos passar fome. Nós vamos passar fome. E eu chorava, desesperada, abraçando, principalmente a minha irmã, a Leila, e eu dizia, nós vamos passar fome. Então, eu tinha 6 anos e eu temia em passar fome. E aí, aquela imagem ficou registrada na minha memória, aquilo ali ficou enraizado no meu coração. E quando eu cresci, comecei a minha trajetória ali, que não foi fácil, sempre o meu medo era, eu não posso passar fome, eu não posso passar fome. Até você chegar num contexto, você entender, gente, não é isso, não é por aí, né? É muito mais do que isso, mas eu tinha medo de passar fome. Olha que doido isso. Meu Deus. É um tratamento, né? Que você tem que fazer pra... Falei pro Robson no caminho. Falei, o meu marido junto ali, eu falei assim, eu amo, assim, eu tenho prazer em comer, ir no restaurante, prestigiar um café diferente, tipo, então tudo isso já vem lá da infância. Sim. Tem pessoas que não ligam pra isso, né? Tipo, Sim. tanto faz. Não, pra mim é algo que me dá prazer. Por quê? Porque é algo que aconteceu que marcou lá atrás na minha vida. E é o exemplo, né, Lu? Eu acho que é bem isso mesmo. Minha esposa me cobra muito com relação a isso, que quando ela me conheceu, eu penso, descendente de italiano, já me chamaram, falaram que eu era italiano de brinco, né? Que diz que antigamente tinha uma tradição onde os italianos usavam brinco. Até, inclusive, meu avô contou que quando vieram da Itália, lá 110 anos atrás, os parentes dele, os homens, usavam brinco. Daí brincaram comigo, fui pesquisar o porquê disso. Mas é algo que a gente tem que construir todo dia. Daí a gente olha o exemplo e fala, poxa, o que eu quero passar pro meu filho? E eu falava muito palavrão. David conheceu quando eu me converti, ficava nervoso, qualquer coisa, já ficava tudo vermelho, sabe? Não que hoje não me exalto, mas hoje a gente pensa, eu penso assim, ireis, mas não pequeis, né? Então, e na hora da ira é difícil você falar, poxa, não vou pecar. Jesus mesmo se irou, mas ele não pecou. Mas Jesus é Deus, né? Era Deus e é Deus. Então, você pensar até onde que é o meu limite para mim não pecar, poxa, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso fazer para deixar de memória pro meu filho, né? Poxa, meus filhos estão construindo memórias ali e eu quero que ele cresça como? Quero que ele seja como eu, com 38 anos fazendo terapia, não que isso seja errado, né? Até porque depois que a gente começa a fazer, a gente pensa que devia ter feito faz tempo e pensa, poxa, todo mundo podia fazer e deveria fazer terapia, né? A gente sempre tem algo que tá guardado ali que a gente precisa tratar.
E eu não quero que meu filho chegue com 38 anos e, poxa, eu preciso fazer terapia porque eu não tive um pai, eu não tive um exemplo, não tive mãe, tem algo ali que na minha infância marcou demais e a gente luta com isso todo dia, conosco mesmo, como ser humano, como Robson, para que a gente possa dar eu tô cansado. Poxa, mas ele quer brincar com o pai. O pai não vai brincar com você hoje, brigue. Poxa, vamos brincar um pouquinho, vamos... Sabe, vamos deixar um pouco o ego, eu de lado ali, o cara que trabalhou, o cara que leva dinheiro para casa. Cara, todo mundo leva dinheiro para casa, todo mundo trabalha. Eu acredito que ninguém sai de casa para fazer o errado ou para pecar, sabe, desde que não seja de forma intencional. Mas eu acho que, poxa, todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem seu mérito e a esposa às vezes não trabalha, né? Você não trabalha, você não tá em casa. Poxa, mas ela também contribui, pô. E a gente teve, graças a Deus, um momento onde a minha esposa decidiu, poxa, eu vou, enquanto o Vicente não for para a escola, eu não vou trabalhar. A gente conseguiu, graças a Deus, não sei como, mas graças a Deus ele proveu, e ela não precisou trabalhar, sabe? No momento desse, ela não precisou trabalhar, e a gente vê a diferença que faz isso na vida do filho da gente, sabe? De ter a mãe junto ali, de ter um pai presente, sabe? De eu chegar em casa e os dois filhos, o menor principalmente, papai, e vai correndo lá, mamãe, papai chegou. Você fala, poxa, e se eu não estivesse aqui? E se eu tratasse ele de qualquer jeito? Ou se eu fosse como meu pai foi comigo? Sabe, batesse, não que meu pai fizesse isso, né, mas o batesse, fosse omisso, entendeu? Quando eles crescerem, como que isso vai refletir na vida deles? Como que eles, como homens, vão olhar e falar, poxa, será que eu sou um bom esposo? Será que eu sou um bom marido? Será que eu sou um bom pai? Um bom cristão? Quer dizer, é difícil falar, poxa, eu sou um bom cristão. Mas o cristão envolve todas as áreas. Sim. Eu já ouvi falar, não tem nada a ver religião. Tem sim. Se o cara fala que é cristão, ele tem que seguir a palavra. Mas o cara é nervoso. Cara, mas isso daí é dele. Entendeu? Será que ele fica nervoso, mas ele peca? Será que, sabe, mas o cara não, mas o cara é ético, o cara é íntegro. Então essas coisas que nós temos que olhar, sabe? E isso, não só os nossos filhos, mas as outras pessoas olham para nós e falo, e eu me policio muito, já me preocupei muito com isso, mas hoje nem tanto. O que as pessoas pensam de mim? Hoje eu digo assim, eu não me importo muito com o que as pessoas pensam de mim, mas eu me preocupo muito que as pessoas olhem para mim e falem, cara, esse cara é diferente, esse cara é íntegro, esse cara é ético. Por quê? Essa é a pergunta que nós temos que deixar para as outras pessoas, para que elas olhem para nós e falem, o que esse cara tem de diferente? A hora que ele vier falar com você, você mostra para lá e fala, a diferença está ali. A gente realmente se converteu. Sim. Porque uma coisa muitos crentes não são convertidos. Uma coisa é você conhecer na palavra e você falar, poxa, eu luto todo dia, eu quero a conversão é todo dia. Eu quero viver aquilo dali. Entendeu? E é difícil. Agora a pessoa fala, eu vou na igreja. Aquele cara prega ali. Prega, mas trata a esposa dele como eu já vi. Entendeu? Como um bicho. Poxa, mas que tipo de cristão que é esse? Que exemplo que ele está dando para as outras pessoas? Ou pior, né? No ministério que começa dentro da casa dele, né? Os filhos e tudo mais. Isso aí. Esse assunto aí dá um podcast sozinho, só para esse assunto, porque isso aí é polêmico, né? Nossa. Isso aí é... Mas eu sou da seguinte opinião. Não é porque escolhemos, decidimos... Eu falo que Jesus que nos escolheu primeiro, eu sempre digo isso, né? Mas decidimos a ser cristão, não é que a gente não vai pecar, não vai irar, não vai errar, não. Só que toda vez que a gente vai para um caminho que não é o que o Espírito Santo quer, ele vai nos puxar para trás. Ele vai chegar e vai dizer, opa, Robson, você se irou aqui, você precisa ir lá pedir perdão. E quantas vezes a gente tem que pedir perdão pro esposo, pra esposa, pro filho, pro colega na igreja? Quantas vezes? Quando a gente não tem esse entendimento e não tem o Espírito Santo ali te tocando toda hora, é mais uma briga, é mais uma... Quando você tem, você não consegue. Então, acho que esse é o caminho mesmo da conversão, é todos os dias. E vai ter dia, Robson, que você não vai ser um excelente pai naquele dia, mas isso não anula o que você fez antes. Isso não vai fazer com que, agora você não é um bom pai porque hoje você não tá bem. Não. Então, as pessoas precisam desconstruir, a pastora Cris fala muito nisso, né? Desconstruir essas coisas que foram criadas através até da internet. Esse mundo perfeito não existe. Esse mundo perfeito não existe. E deixa eu aproveitar, falando em mundo perfeito, em conversão, traz para nós alguma coisa, você que é muito estudioso aí, na Bíblia hoje, o que você pode trazer para nós assim, Lu, baseado até no que você vive, você tem vivido e tudo que você tem para contar para nós hoje, qual é a clareza, qual é a direção que você tem daqui hoje?
dá para extrair várias coisas, né? Do que a gente viveu, do que a gente vive, do que a gente vai viver ainda, né? Mas assim, o que a Bíblia contém, nós precisamos, né? Eu creio, eu posso falar por mim que eu creio que é uma Bíblia inspirada, né? Por Deus, né? Através do Espírito Santo. E a gente pode extrair várias coisas da Bíblia, né? Então, vários personagens, eu diria assim. Então, quando você fala em clareza, né? A clareza, ela só vem quando o teu coração está aberto para você ser ministrado pelo Espírito Santo. Então, o que eu era ontem, eu me torno melhor quando eu começo a entender a Bíblia, né? Começo a entender. E que nem você estava falando o negócio diário, né? O milagre é diário, se você for ver, né? A busca é diária, tudo é diário. Então, o aprofundar na palavra não é uma coisa fácil. Então, quando você fala, você é estudioso, não, a gente só está buscando aquilo que Deus coloca no nosso coração e a gente vai atrás daquilo, sempre com discernimento, né? Que é a palavra correta ali, né? Discernimento no espírito, entendimento. Será que isso se aplica para mim hoje? Então, quando se fala em clareza, ela é um macro, né? Mas quando você começa a funilar essa clareza, né? Diante de situações, de passagens bíblicas que tem a ver com a nossa vida hoje, aí a vida começa a se tornar um pouquinho melhor. E daí quando eu falo a vida se torna um pouquinho melhor, não é que daí o cara vai assistir aqui e vai falar assim, não, então a vida é 1000 maravilhas. Não é isso. Né? A vida se torna melhor porque você vai conseguir resolver as coisas com maior clareza, né? E hoje, um exemplo meu mesmo, assim, hoje eu estou trabalhando como gestor de produção, uma coisa que eu não esperava. E é um cargo de confiança, um cargo de liderança, e que lá atrás, eu por um momento, alguns anos atrás, eu achava que eu nunca ia conseguir, assim, sabe? Estar onde eu estou. Porém, nos últimos anos, né, com um aprofundamento um pouquinho maior, assim, eu comecei a não me desesperar mais, por nada, assim, financeiramente, em busca de algo pessoal meu. Então, Deus traz a clareza para aqueles que estão esperando nele. Então, assim, e fora as outras coisas, né? As orientações que nós falamos aqui há pouco tempo, para os nossos filhos, ela se torna clara a partir do momento que você começa a entender a Bíblia. Começa a entender o que Jesus faria, começa a entender o que tem na Bíblia que eu posso aplicar hoje, né? E a gente precisa entender que na Bíblia a gente não é tudo que a gente consegue reproduzir, né? Existem milagres que talvez aconteceram só naquele período, não vai acontecer mais. Mas o meu milagre, né, Deus revela. O meu milagre se torna claro a partir do momento que eu entendo, a partir do momento que eu busco, a partir do momento que eu executo, né? Eu tô com 2 versículos aqui na minha cabeça, mas eu vou falar primeiro dos patrocínios ali, e para vocês pensarem, porque é exatamente sobre isso. A gente fala sobre milagre, e muitas vezes a gente pensa que milagre é só aquele paralítico que começa a andar, é só o cego que volta a enxergar, é só aquela pessoa que está em fase terminal no hospital e de repente recupera. E Jesus, quando ele falou para Pedro, né, que Pedro passou a noite toda lá pescando e não jogava as redes e não pescava nada, ele falou, vá para o outro lado, joga as redes. E naquele momento Pedro já não acreditava mais, mas os peixes pularam dentro da rede. A palavra diz que os peixes era tanto que ele teve que chamar as pessoas para ajudar. E aí eu quero dizer para vocês, é um milagre. Mas por que é um milagre pequeno para algumas pessoas, às vezes não tem o mesmo valor do que alguém que foi curado de uma cegueira? Outro milagre, né, que eu aqui lembrei de Pedro, quando Jesus foi orar, e Jesus falou para todos eles entrarem no barco, que ele, né, subiu um monte e passou a noite orando. Quando ele voltou, ele veio andando sobre as águas. E as pessoas que estavam ali, os discípulos, olharam para ele e não creram, acharam que era um fantasma, acharam que eram várias coisas. Mas Pedro, ele colocou a prova, porque ele precisava que aquele milagre que estava acontecendo ali na frente dele fosse provado, apesar que para Deus aquilo, né, para Jesus era... Mas ele falou, se é tu mesmo, eu também quero andar sobre as águas. E aí ele andou. Por alguns passos apenas, né? Mas eu quero que vocês pensem sobre isso. Milagre. Qual é o milagre? O milagre é só esse? Tem milagre aqui? Pensem aí.
Deixa eu aproveitar para quem tá em casa. Diretor, falei da Dijuim, vamos falar da Challenge, que é a academia personalizada que tem em Campo Largo, fica nas Popular. Eu já tem o arroba aqui do lado, o diretor coloca endereço, coloca tudo para vocês aqui. Lembrando que a academia ela tem personalizado, musculação, também especializada para você que gosta de corrida, que quer ir começar a iniciar a corrida, ou você que quer fazer uma grande maratona. Enfim, conversa com o Vinícius, com o Gia lá, que eu tenho certeza que tem um pacote especial para você. E eu quero dar boas-vindas hoje também, né, ao Mercado Mocelin, que fica no bairro Ouro Verde. E vai estar em todos os nossos episódios aqui também, porque é mais um patrocinador que entendeu que esse projeto é para o Senhor. Eu sempre digo que João 3,30 aqui nesse lugar é o que vai valer. Nós não vamos trazer pessoas aqui que querem engrandecer o seu nome, mas sim o nome do Senhor. E o Mercado Mocelin está nos apoiando, então eu vou estar passando durante a semana. Você que não acompanha ainda, Luciana Lopes Luquete lá no Instagram, aproveita, já começa a acompanhar, porque vai ter oferta, vai ter muita coisa para vocês aí também. Depois vai faltar a Ludelu, né? Vamos deixar a Ludelu por último? Vamos? Então tá bom. Conseguiram pensar um pouquinho aí? Contem para mim. O que vocês... Milagre tem muita coisa para falar, né? Porque se a gente parar para analisar, na nossa vida, já aconteceram tantos milagres, né? Mas eu gosto de trazer... a gente teve muitos episódios de milagre aqui, né? Que aconteceram. Mas eu quero trazer, porque o mesmo Deus que operava no passado é o mesmo Deus que opera hoje, é o mesmo Deus que opera eternamente. Mas tem muitas formas de operar. Você acabou de falar, tem milagres que aconteceram naquela época que não vão acontecer mais. Mas como tem milagres que vão acontecer hoje. Talvez vão ter pessoas, vão ter pais aqui assistindo que talvez estão perdidos, estão dizendo, poxa, já não sei mais o que caminho tomar, e talvez o caminho deles seja ir numa terapia. Através da fala do Robson, o cara pode dizer, poxa, eu preciso de uma terapia, eu mereço, né, fazer isso por mim. Ou, outra coisa, eu me converti, tá difícil, eu vou desistir. Não, pera lá, mas o David falou que não, que foi um processo, que foi difícil, e parece que ficou mais difícil ainda. Por quê? Porque você quer fazer as coisas corretas. Então, tudo que a gente fala é para edificar mesmo, é para que as pessoas vejam que é para todo mundo, né? Exatamente. Quer começar, irmão? E como é... Obrigado. E como é difícil a gente, uma charada aí, né? Falar, eu vou fazer terapia. Eu digo assim, depois de uns 3 meses, você começa a ver um resultado e parece que dá uma clareada. Mas é a luta. A mesma coisa que a gente luta todo dia ali com a palavra, tentando ser um bom cristão, a gente olhar e falar, poxa, eu vou fazer terapia porque eu assumi, né, que tá precisando. Sim. E eu acho que com a relação a milagres, eu acho que é muito... A gente tem alguns pontos de vista ali, né? Tem a questão da resiliência, né, que eu vejo, e gratidão, né? Você pega a resiliência. Abraão, quantos anos não esperou, né, pelo milagre? Aí a gente vê alguns milagres onde Jesus fez, né? De passagem ali, Jesus vai lá e na beira do tanque, ele vai lá, pega o barro e simplesmente faz o milagre ali e comenta, ó, não comenta com ninguém por enquanto, segura um pouquinho aí, até porque ele sabia que não tinha como segurar muito, né? Então são milagres passageiros, a gente sabe que existe muito disso, às vezes a pessoa nem é convertida, ou não é católica, não é de nenhuma religião, ou muito menos fala, poxa, eu sou ateu, e vê o milagre acontecendo. Daí vem a questão da fé, né? Que é trazer à tona aquilo que a gente não consegue enxergar. É trazer à existência aquilo que não existe. E a questão da gratidão, muitas vezes, é como você mesmo comentou, a gente poder acordar e dormir, e eu lutei muito com isso. Principalmente na terapia, eu falava para o terapeuta, eu não me vejo merecedor do que eu tenho hoje, que meu pai faleceu faz 2 anos e 2 meses. Eu falo, poxa, ficou com a herança. Sabe, em alguns momentos eu tive vontade de desistir, porque é muita coisa, é muita pressão e às vezes você não está preparado, ou a gente acha que não está preparado para aquilo dali, mas ser grato, falar, poxa, eu sou merecedor. A pergunta é, o que Deus quer fazer na minha vida? Seja tendo uma herança, seja um trabalho novo, o David começou agora, que não imaginava que ia ter, mas o que Deus quer fazer na minha vida através daquilo dali que eu tenho ou que Ele colocou na minha mão? Qual é o propósito? Qual é o propósito daquilo dali? Então, nós temos sim que olhar, poxa, eu sou merecedor sim, entendeu?
seja de pouco, seja de muito, que, no meu entender, a riqueza não é para todo mundo. Você tem que ter uma preparação psicológica ali para... tem gente que você fala de R$1.000, a pessoa... Tem gente que fala de 1 milhão, tem gente que fala de bilhão. A pessoa olha bilhão, o que é bilhão para mim? Tem um monte na conta. Então, assim, e não é todo mundo que está preparado para ser rico. Eu digo para você, é um processo. E você olhar aquilo dali, você fala, poxa, eu sou grato por aquilo. Não pelo que tem, pelo patrimônio. Assim como eu já me quebrei 2 vezes e, poxa, Deus nunca desamparou. Então, olhar e falar, eu sou grato, não pelo que eu tenho hoje, mas por onde Deus me colocou e por tudo aquilo que eu passei como processo. A hora que eu não tinha dinheiro para pagar uma conta de luz, todo mundo fala hoje, nossa, você tá bem. Graças a Deus eu tô bem. E graças a Deus mesmo. Mas a hora que eu não tinha um dinheiro, eu tinha que escolher se eu ia pagar uma conta de luz. Já aconteceu, Robson? Já aconteceu sim. Eu me quebrei, tinha uma transportadora. E eu olhando o processo aonde eu tinha que literalmente vender almoço para pagar janta. E Deus nunca deixou faltar. Tinha uma casa financiada no nome do meu irmão, que era da minha mãe. A gente deu uma entrada com pouco dinheiro que ela pegou na separação. Deus nunca desonrou, porque a gente nunca desonrou a mãe. Então, você olhar tudo o que aconteceu e falar, poxa vida, eu sou grato, não por aqui onde eu estou, mas por aquilo que Deus me preparou, da forma como Ele me preparou, daquilo que Ele me tirou, aonde Ele me colocou. E isso eu tive muita luta com relação a isso. Então, eu poder acordar e falar, poxa vida, hoje chegamos na empresa lá sem internet. Cara, quem que vive sem internet? Você dá graças a Deus ao teu ter paz. Não, meu telefone funciona, né? Daí que fica o negócio fica tenso. Mas se fosse há 5 meses atrás, 6 meses atrás, eu tava surtando. E eu falei, cara, meu irmão fala, cara, se não tem como resolver, tá resolvido. E é isso mesmo. Vai pipocar, nós vamos fazer um paliativo, entendeu? Vamos dar um jeito, vamos sobreviver. Sabe? Vai lá, resolve, faz um paliativo. Até nem sei se já foi resolvido o problema, sabe? Mas antes me preocupava, poxa, hoje tem que olhar e falar, cara, eu tô vivo, acordei, sabe? A hora que vai deitar, poxa, olhar os filhos ali sempre, olho eles antes de trabalhar, antes de dormir, dou um beijo neles, olhar e falar, poxa, eles estão com saúde, estão bem, né? Quantos casos que a gente vê, né? Que tem crianças aí que poxa, às vezes até Deus até leva, né? Antes da hora, no nosso ver, nosso entendimento, né? Mas não no tempo dele. Daí a gente fica pensando, poxa, será que eu ia conseguir suportar isso? Poxa, dá graça pro teu filho estar vivo ali com saúde, sabe? Não para um segundo e tá quebrando tudo e, claro, um certo controle, né? Tudo, A forma de falar, né? Mas tá ali, tá quebrando tudo, bagunçando e, sabe? Poxa, mas... Saudável, né? Dá graça por tudo ali, dá graça por você ter uma esposa, por você ter um alimento na mesa, sabe? Por olhar, poxa, não queria uma picanha, hoje não tem uma picanha. Poxa, mas tem uma carne moída, come a carne moída, dá graça por tudo ali. Dando glória a Deus, né? Exatamente. Sabe, o cafezinho não dá mais pra tomar nem o cafezinho, vai ter que coar ele umas 2, 3 vezes, Você sabe que o vídeo que tá bombando na internet, qual que é, né? Sim. É só não comprar. É só não comprar. Eu já nem tô comprando mais. Não, mas isso mas isso não me ajuda, né, mano? Tem que Não, comprar. temos que achar, temos que ir lá no mercado É só comprar. no Mocelink que pode comprar. É só no Mocelink que nós podemos ir lá comprar. Isso aí. Mas sabe o que é legal, Robson, você falar isso? Porque aquilo que eu falei quando nós estávamos subindo no estúdio, é vida real. As pessoas estão cansadas de olhar para a internet e ver um monte de pessoas que contam histórias, mas que não vivem aquelas histórias. Então, por que tantas pessoas estão depressivas, estão tendo ataque de pânico? Então, não estou dizendo que é a culpa de todo mundo, mas a grande maioria se colocou, mas a vida daquele é perfeita, eu vou seguir aquele. E aí começa a comparar. A vida do Robson não é a vida da Luciana. E aí eu quero comparar com a tua vida. Tá, mas é o que Deus tem para mim? É o que Deus preparou para mim? Através da vida da Luciana, a Luciana tá aqui, ó, né? Tendo convidados, falando com pessoas. Se Deus preparou, esse é o propósito. Qual que é o do Robson? Através do trabalho, através de todo o processo que ele passou, hoje ele vai abençoar pessoas dando várias vagas de emprego, vai abençoar pessoas ali com cesta básica, vai tantas coisas que a gente sabe que ele faz, né? Então, assim, o processo, ele vai ser dolorido, mas ele precisa ser pra gente entender qual é a vontade de Deus. Sim. Porque se for fácil, se você não tivesse quebrado, será que você teria o coração que você tem hoje? Será que se você já tivesse muitos milhões na conta, será que você teria o coração... A própria palavra diz que a única coisa que divide o coração do homem é o dinheiro.
Tem pessoas que nasceram para ser bilionário, mas não divide o coração delas. Você entende? Exatamente. Isso não quer Sim. dizer que nós não podemos ser, né? Amém, se Deus quiser, Amém. nós aceitamos, né? Mas não pode dividir. Nós temos que estar preparados. E a benção que Deus tem pra mim, se fosse a mesma benção minha pra você e pro David, muitas vezes se tornaria maldição. É. Se tornaria desgraça. Por quê? Porque a gente ia fugir da palavra, a gente ia se desviar, ou vice-versa, entendeu? Então, a medida, o peso, mas eu queria, poxa, o irmão lá, o pastor tem uma dó de rã, o pastor da igreja tem uma dó de rã. Mas a benção é pra ele. É para ele. É pra ele, não é pra mim. Se eu posso ter um Gol, posso ter um Fusca, amém, eu tenho um Gol, um Fusca. Sabe? A medida, a proporção é pra cada um. E é isso que a gente precisa entender para que a gente possa ser grato. Sabe? E para que a gente possa ser abençoado com aquilo que Deus tem preparado para nós. Às vezes Deus tem uma Ferrari guardadinha para nós ali. Mas ele não vai dar, porque ele sabe que se ele der agora, o cara vai, primeira esquina ali, ele vai acertar o poste. Então a gente tem que se preparar para isso, para a hora que se pegar a Ferrari e falar, cara, é só uma Ferrari. Sabe? Tá, mas, poxa, é só uma Ferrari. Entendeu? Mas pra tudo não. Não, mas pra mim é só uma Ferrari. Sabe? Pra que se torne algo tão comum que você fala, poxa, o pastor mesmo fala, né? Que nós temos um pai que é dono de todo ouro, toda prata. Poxa, daí a gente vai ficar ali achando que é mais do que alguém, porque tem um pouco mais de dinheiro na conta, ou porque tem um carro melhor do que os outros. Cara, o carro vai, o carro vem, e a própria palavra fala, né? Onde é que a gente junta os nossos tesouros, né? Sim, sim. Aonde a traça e o ferrugem não vai consumir. Ô, prof, tô ficando estudiosa também, viu? Só? Que bom. Pra quem não sabe, faz propaganda do nosso discipulado aí nas quintas-feiras. Toda quinta-feira, às 20 horas, ali na Luiz Riva Bem, no Ministério Mevan, nós temos nosso discipulado, né? Está sendo muito bênção para aqueles que querem aprender um pouquinho. Não é um tempo cansativo, né, Lu? Não, muito gostoso. Você tem testemunhos, né? Teve uma aula lá que só foi testemunho, né? A aula já foi o próprio testemunho de uma pessoa. Mas a gente extrai, né, assuntos da Bíblia, né, relacionado o nicho é grande, né? E quero convidar você, né, que tem esse desejo de estudar, você que mora próximo à região ou, né, que tem a condição de chegar até o local, vai lá quinta-feira às 8 horas que a gente vai receber bem e você vai ser edificado, né? É 1%, né? É 1% sempre, né? É isso aí. Olha, vou deixar aqui, ó. É Luiz Riva Bem, 1250, Mevan, em Campo Largo, tá? Então, na quinta-feira, às 20 horas, tá lá tanto o professor aqui, que está aqui na minha frente, o David, como o professor Maicon. E tem o Mevan Academy, que é aí, que traz todo o material, plataforma. Então, assim, muito bem organizado. Eu sou apaixonada, né? Eu achei que esse ano não ia conseguir participar e não sei o quê. Mas enfim, Deus já deu um jeito, já mudou as reuniões e graças a Deus vai dar tudo certo. E você é nosso convidado, né? Convidado do professor aí para estar lá. Vamos lá. E se tiver criança, leva. Nós colocamos na salinha lá junto. Não é colocamos no sentido de, não, vai ter alguém cuidando, passando algum material, alguma coisa assim. Isso aí. Não vai impedir por causa da criança. Não. É o que, né? E tem para os jovens agora na quinta-feira também, né? Tem para os jovens. Eu acho que vai abrir uma sala agora só para os jovens. Uma sala só para jovem, a partir de 13 anos. Bem... Exatamente, que bom. A igreja tem que evoluir, né? Isso aí. A igreja tem que evoluir. Conhecimento à luz da palavra. David, nós falamos aqui, o Robson falou muitas coisas legais aqui, mas você ainda está devendo para nós algumas coisas aí que você começou a falar. Eu sei que tem novidades saindo no forno, aí não sei se você já vai contar, não vai? Vai falando aí. Vamos contar. Então, falando um pouco de milagre, né, assim, não dá para comparar aquilo que os discípulos viveram lá com Jesus, né? É humanamente impossível comparar. A proximidade que eles tinham com Jesus, tudo que eles andaram com Jesus, né? E ainda assim, né? Duvidaram, traíram, né? Negaram, né? E outros deram a vida, né? Por ele. Mas por que Pedro não chegou até Jesus quando ele falou venha, né? Talvez a falta de fé foi tão evidente, né? É o acreditar desacreditando, né? O medo. É o medo, aquele negócio, não, será que é, será que não é? Então isso hoje acontece, né? A gente consegue fazer analogias com relação a isso, né? E o milagre dos peixes, né? Jesus, ele apresenta o milagre todo dia para nós, mas se a gente ficar parado, o milagre não vai acontecer. Então, a maioria dos milagres, Jesus ele ensina a pessoa, que nem ele fala, vá, Pedro, e lança a rede naquele lugar. Porque senão ficaria muito fácil. Jesus lançaria a rede e pegava o peixe.
né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas estão esperando muito na mão os milagres e não estão ouvindo como deveriam ouvir, para você ter de fato o milagre, né? Eu considero que muitas coisas que acontecem na nossa vida, sendo elas pequenas ou grandes, são milagres de Deus, né? O milagre de um casamento restaurado, né? Que é o meu caso, que né, a gente queria chegar nesse assunto, né? Então, assim, quando você fala de casamento, talvez é uma barreira para muitos homens, né? Então, eu não tenho dificuldade nenhuma em falar disso, até mesmo porque a minha esposa, ela sabe, né? A gente conversa, né? O perdão foi uma mão de via dupla, né? E isso que em muitos casais, quando tem alguma dificuldade no casamento, o homem querer sair de casa, que nem foi o meu caso, a mulher querer sair de casa, abandonar tudo, né? Então, quando Jesus nos dá esse milagre, né? Ele dá o direito de você, ainda assim, ele te dá o direito de você dar mais uma conversão, né? É que nem você falou, né? Outra conversão, como se fosse uma outra conversão. Mas a gente não pode esquecer de falar que os milagres, eles são provocativos, né? E talvez quantas pessoas estiveram orando, né? Sim. Talvez o Hobbes participou disso, né? Então a família participa disso. Então, como a maioria da minha família é cristã, então foi um clamor, eu acredito que um clamor muito grande, né? Então, isso comove o coração de Jesus, né? Mas se não tiver o entendimento, se não tiver o propósito de Deus ali evidente, porque assim, eu sempre sabia que eu ia voltar, entende? Mas aí a parte de Jonas da nossa vida, que é a rebeldia, né? De fugir para o outro lado, a gente tem também. Muitos cristãos têm. Eu falo que todo mundo tem um pouquinho de Jonas, né? Que é a parte que você ouve a voz de Deus, você sabe que você tem que ir por ali, mas você vai para lá. Então, mais ou menos isso. E por que eu não vou esmiuçar isso aqui, Lu? Porque eu vou contar a minha vida num livro, né? Então, Deus tem me falado sobre isso há muito tempo atrás já. Eu acredito que há mais de 10 anos atrás Deus já me deu essa palavra, né? De eu contar a minha vida. Então, talvez eu completar perto dos 50 anos aí, que todo mundo acha que é meia idade, né? Mas não é meia idade, gente. Eu posso viver até 110, né? Então não é. Mas assim, quando eu estiver chegando, esse ano eu vou começar a escrever meu livro. Então aprove a Deus que quando for para terminar, aí toda a minha vida, tudo vai estar ali. Tudo, os mínimos detalhes, que nem nós estávamos conversando antes. Eu lembro de coisas assim da minha infância, então eu quero contar a minha infância desde o começo, desde o início, o que Deus fez na minha vida, os meus momentos ruins, o que Deus fez, os milagres que Deus fez, né? Eu sofri um acidente de carro, que talvez muita gente não sabe, que eu não quebrei nada, não quebrei nada. E o carro, ele parou a 1 metro de um barranco, assim, de frente para um barranco. Então eu acredito que se tivesse batido de frente para o barranco, hoje eu não estaria aqui, pela velocidade, por tudo que aconteceu. E então, muita gente não sabe. Então isso é um milagre. Eu não posso nunca jamais achar que isso não é um milagre, Robson, porque é um milagre, né? E Deus tem um propósito na minha vida. Por isso eu estou aqui. Então, assim, existem vários milagres que as pessoas não dão importância, por acharem que o milagre não é atingível, por achar que o milagre de talvez ter uma condição financeira melhor, eu não vou conseguir, né? Então, assim, se as pessoas acreditarem no que Deus tem para elas, seguirem, obedecerem, o milagre vai ser inevitável. Só que, lógico, o milagre que Deus quer, tem que ser tudo alinhado. O coração de Deus tem que estar alinhado Tem que com o estar nosso alinhado. coração. Né? Eu não posso querer ter um mercado hoje. Eu não posso querer ter, né? Então eu preciso ter o que Deus tem para mim, talvez como sendo gestor hoje que eu sou. Talvez sendo um professor de discipulado, talvez sendo outra coisa, mas assim, eu tenho que acreditar no que Deus tem para mim é o melhor. Isso já é um milagre, né? Ixi, se eu contar para vocês o que Deus tem feito na minha vida e que tem quebrado e transformado, e eu falo assim, agora eu vou fazer isso. Aí Deus fala, não.
Você não vai fazer isso. Você vai continuar fazendo isso aqui. Senhor, não, você vai continuar fazendo isso aqui. E é noite de choro. E você choro. entende claramente. Claramente. E é choro, 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 choro. Larga, me arranjei direito. Não importa. Porque eu sei o quanto você sofre quando você não vive o que Deus quer. Porque você vai dar volta, você vai dar volta, você vai dar volta e o teu milagre não vai acontecer. A tua vitória não vai acontecer, porque o propósito que está no teu coração, se não for o mesmo propósito de Deus, esquece. Todos nós fomos criados com identidade única. Todos nós fomos criados com um propósito único. Cada um de nós nesse mundo inteiro. Ah, Lu, mas e aquele que é bandido, aquele que é... O propósito dele é esse. Ele tem direito de mudar a vida dele? Eu tenho certeza que Deus falou com ele muitas vezes. Mas é o livre-arbítrio, né? É a escolha. Nós escolhemos ser cristão. Então, nós temos que seguir como cristão. Exatamente. Eu não sou mais ignorante na palavra como eu era quando eu perdi meu primeiro casamento. Que eu não tive a restauração, mas eu não conhecia Jesus. Aí, quando o Senhor me deu um novo casamento, me deu, né, novamente, restaurou a minha família, ou seja, eu não vou obedecer? Aí, como é que eu vou ter meu milagre? Então, é muito sério, gente. É muito sério. As pessoas acham assim que, tipo, converti, fui pra igreja, agora eu vou viver só 1000 maravilhas. É um processo todos os dias. No casamento, Lu, no casamento não é 50-50 não, tá? No casamento é 100-100. Né? Eu ouvi isso de um pastor, eu quero passar aqui. O casamento é 100-100. Quando existe a decisão de separar, aí você pode considerar 50-50. Dependendo do caso também. Né? Mas a mulher, ela frequenta a igreja 7 dias por semana. Então, mulherada, tem que vigiar. Porque o primeiro ministério é na tua casa, tem que cuidar. Ah, mas meu marido não é convertido. Você casou, você escolheu casar com a pessoa. Então, você tem que cumprir o que a palavra diz, principalmente você que é cristão. Né? Então, vai orando. Eu tenho histórias de pessoas próximas, ligadas, aqui, assim que a mulher orou 15 anos para o marido ir para a igreja. A minha própria história de paternidade, meu pai, né, eu falei da parte ruim, mas depois, quando ele estava com seus 45 anos, ele se converteu. Olha que benção. Entendeu? Então, ele mudou a trajetória dele. Então, ele chegou, mas por quê? A minha mãe sempre acreditou. Ela não desistiu. Ela ficava orando. E até que um dia ele aceitou. Tudo precisa estar no equilíbrio certo, né? A gente precisa ter esse entendimento em Deus. Como você falou, eu não posso passar 7 dias dentro da igreja e abandonar minha família. Mas eu também não posso ficar 7 dias com a minha família e abandonar Deus. E abandonar Deus. Né? Eu tenho que ter, tá, mas como que eu vou conduzir? E eu creio que isso é o papel do homem, tá? Sim, porque nós, como mulheres, nós somos muito sensíveis ao Espírito Santo, nós oramos mais, nós buscamos mais. Normalmente é assim que acontece dentro dos lares. Mas quem é o cabeça, quem tem que conduzir isso é o homem. Sim. E o peso sobre o homem, por isso que muitas famílias ainda não conseguiram chegar, né, no que Deus quer. Porque hoje eu falo que eu tenho a honra de ter um homem que está comigo o tempo todo na igreja, que né, ele respira a igreja, mas a gente vê que é intrínseco, é aquilo que vem de dentro. Mas quando é casal, Lu, aí ok. Entendeu? Casal e família, né? Os filhos, todo mundo junto. Todo mundo junto, tá todo mundo vivendo aquele processo. Mas, mesmo assim, tem momentos que nós sentamos e falamos, não, hoje a gente vai comer uma pizza. Exatamente. Entendeu? Hoje a gente vai fazer. Porque a vida continua, as coisas continuam. Então, a gente precisa ter essa... Porque Deus é o dono do ouro, da prata, é o dono de tudo. Ele não quer que a gente se alegre, ele não quer que a gente tenha... Claro que quer. Que a gente tenha plenitude em todas as áreas da nossa vida. Por mais que a gente tenha tribulações, né? Deixa eu falar do último patrocinador aqui, diretor. Se eu esquecer de algum, você me fala aí, tá? Por favor. Eu vou falar agora da Ludelu, que está desde 2013 em Campo Largo e recentemente foi inaugurado o Restaurante e Café na rua Joaquim Ribas de Andrade, 798, bem pertinho da Prefeitura de Campo Largo. Então você que gosta de um almoço caseiro, gosta de tomar um cafezinho da tarde ali com aquela torta, empadão, enfim, tudo que a gente gosta aí num cafezinho, quero te convidar para conhecer. E também está sendo liberado iFood agora para toda a região. Então, se você é aquele que gosta de ficar em casa, não gosta de sair, né, David? Você é o que gosta de ficar em casa ou que de sair? Mais ou menos. Mais ou menos, eu gosto de sair. Mas se você não é que nem eu que gosto de ir lá tomar um café, pede em casa também, tá tudo certo, não tem problema. O diretor vai deixar aqui, vou pedir para você, além da logo, do arroba aqui também, vou pedir para ele deixar o endereço, tudo certinho aqui para vocês, tá bom? Isso aí? É isso aí. Se fosse pra gente contar tudo, né, Robson, aqui,
Nós Ah, vamos passar várias horas aqui. passa. Então, um pouco eu vou deixar para o livro, né? O que a gente está vivendo hoje, a gente pode contar, não tem problema nenhum. Mas eu assim, até queria dar um recado assim, para os homens, né? A gente foi exortado esses dias aí pelo nosso pastor e pastora, né? E com muita propriedade, assim, sabe? Com muita propriedade eu falo. Você é o homem que é cristão e não tem vontade de ir para a igreja, vigia. Vigia porque, ainda mais se tiver filho, né? Se tiver filhos pequenos que acabam perdendo o gosto, né, de aprender. Porque, mas eu tô cansado, tá? Lógico, a palavra, ela nos confronta com relação a isso. Haverá dias bons, haverá dias maus, haverá dia que você vai sorrir. Há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo. Mas um domingo que você não vai, já vai se tornar 2 semanas que você não vai 2, já se torna 3. E assim, quando você vê, a tua fé esfria. Sim. Eu desafio aqui alguém falar que, sabe, desmeia a Bíblia, fala e faz as coisas assim. E não é só a questão de estudar em casa, que tem muita gente que faz isso, né, do seu devocional diário. A questão é da comunhão, né, de você ter um tempo, né, para você conversar com as pessoas, orar por elas. Como que eu vou orar por alguém se eu estou em casa? Sim. Só em pensamento? Não, eu quero ver a pessoa, eu quero que ela venha até mim e ela fale, ó, David, eu estou com dificuldade aqui financeira, eu quero orar por ela. Eu quero passar aquilo que eu acredito que Deus tá colocando no meu coração, eu quero passar para ela através de uma oração. E às vezes a pessoa acha que em casa, né, ela vai conseguir ser um cristão, né, autêntico, né? Então, assim, eu na minha opinião, né, só de não estar indo, congregando, já não consegue. Então, assim, desafio aos homens que começarem a serem fiéis com Cristo, né, primeiro, e conduzindo a sua família nos caminhos do Senhor, a sua vida vai mudar. Eu tenho certeza. Sabe que eu digo que tem bênçãos que serão derramadas dentro do nosso lar, no nosso quarto, quando a gente ora em secreto. Tem bênçãos que serão derramadas até sem a gente pedir, porque o Senhor derrama bênçãos muitas vezes que a gente nem tá esperando. É um negócio que deu certo lá, é um carro, é casa que você nem tá esperando. O Senhor faz. Mas tem bênção que ele só vai derramar em unidade dentro da igreja. Porque isso foi algo que o Senhor deixou. Né? O apóstolo Paulo, quanto trabalho esse homem teve aí, né? Para quem quer conhecer um pouco mais, só ler tantas cartas aí. Por que todo esse trabalho? Porque Paulo, para mim, né? Para mim, Paulo foi assim o maior exemplo de conversão. Para mim, porque ele, a partir daqueles 3 dias que ele teve cego, ele levantou dali, ele nunca mais ele disse, eu não sei quem o Senhor é, eu tenho dúvida. Não. Ele entrou aquilo na entranha dele mesmo e ele viveu aquilo. Por que tudo isso? Não é porque aconteceu isso em tal igreja. Gente, esquece. A palavra mesmo diz, sacode a poeira, não sei se é nessas palavras, mas as sandálias, né? As sandálias e vai para outro lugar. Ou seja, nós precisamos estar congregando em algum lugar para que as bênçãos que o Senhor ordena somente nessa unidade, ela venha acontecer sobre nós. Porque tem bênção que só vai ser ordenada ali. Principalmente ministerial. Sim. Eu acredito muito, assim, muito, 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 muito. E também tem aquelas pessoas que, por algum motivo, se feriram com os irmãos. E isso, eu não vou falar que é normal, mas é comum, né? São pessoas imaturas, né? E comigo já aconteceu várias vezes, né? Várias vezes. Mas uma coisa que eu aprendi na vida, Lu e Robson, é: se você está errado, peça perdão. Se você acha que você não está errado, peça perdão também. E se você acha que não está errado, não aconteceu nada, vá lá e pergunta, né? Se tem alguma coisa, né, contra, se aconteceu alguma coisa, tal, para que a tua convivência seja saudável. A igreja, ela precisa entender que a convivência precisa ser saudável. Então, a partir do momento que você entende que aconteceu algo ruim, mas eu vou culpar a igreja do Senhor por isso, né? Né? Talvez a gente tenha cometido esse erro, talvez, né? Mas se você entende que ali não é o lugar para você ficar, porque você não está sendo alimentado, você não está sendo amado, sabe? Saia de boa, saia perdoado, saia com perdão, saia liberando perdão, para que aonde você for, não traga nada com você, né? Para você conseguir, você quer ser um bom cristão? Ser abençoado. Chegar no lugar e ser luz, né? Então, imagine se chegar num lugar, ser carregado, porque eu odiava a irmã. Não precisa de tudo isso. O evangelho, ele tem que ser saudável. Até porque eu acredito em processos
tempo todo e ciclos. Tem ciclos que o Senhor vai abrir na nossa vida, talvez, conversão. Você vai ficar um período num lugar, depois o Senhor quer te usar em outro lugar. Sim. E ele precisa te mover Sim. dali, ele precisa te levar para outro lugar. Sim. Aí quando ficar muito bom naquele lugar, que você, agora, talvez o Senhor te tire dali de novo. E ele precisa te levar para outro nível, ele precisa te levar para outro lugar. Então a gente precisa entender esse processo do Senhor. Então assim, vai ter feridos, vai ter mas isso não faz parte, isso não cabe a nós. Não. É perdoar, é deixar o Senhor seguir, e se tá dentro do processo do Senhor, você vai ir para um outro lugar, você vai receber coisas maravilhosas e tá tudo certo. E a gente tem respaldo bíblico, né? Sim. Você vai, pede perdão, se não aceitar, leva o irmão, vai lá, pede perdão, se não aceitou, você fez sua parte, então você não precisa não dormir por causa disso. Até inclusive, só para completar aqui e finalizar da minha parte, esses dias eu encontrei meu primeiro pastor, né? O pastor Paulo. Falei para ele, pastor, que alegria te encontrar ainda, né? A gente fazia anos que não se via, tudo, ele estava fora do país. E eu falei, eu queria falar uma coisa que talvez eu nunca falei pro senhor. Falei, eu não congrego mais junto com o senhor, mas o senhor é o meu pastor ainda, né? Depois de Jesus ali, Deus, né? O senhor aqui é o meu pastor. Eu sempre falo para todo mundo, o senhor é meu pastor. Ele ficou assim, orgulhoso. E a gente, aonde eu quero chegar? Honrar, né? A gente tem que honrar da onde a gente veio. Mas eu não gostava de lá, tal, mas no meu caso, a gente gostava, né? A gente aprendeu muito até com a nossa saída. A gente aprendeu muito com a nossa saída. E foi uma escola muito boa para mim. Então, assim, vá para outro lugar, mas vá com bagagem para ensinar. Né? Eu tenho experiência nisso, eu sei, né? Você vai errar aí, eu já passei por aí. E você sabe que mesmo para você entender o processo, eu falo isso por mim, né? Entender o processo da onde você saiu, o que aconteceu, muitas vezes o Senhor diz para você, nesse momento é um momento de silêncio. Eclesiastes 3 diz que há momento para todas as coisas. E tem tempo que é o tempo de se calar. E nesse tempo de se calar é um tempo que dói, porque você quer falar, você quer conversar, mas o Senhor fala, não chegou o tempo ainda de você conversar. E as pessoas precisam entender qual é o tempo que eu tô vivendo. Você, depois de muitos anos, encontrou esse pastor. Era o momento de você encontrar ele e dizer, poxa, eu honro a tua vida, né? Você ainda é meu pastor. Mas, não tô dizendo que é esse caso, porque eu nem sei a tua história. Mas, digamos que fosse o contrário, você encontrasse ele antes, não seria o tempo certo. Então, tudo tem o tempo certo. Tudo é permissão do Senhor. E para nós fechar esse episódio, gente, eu anotei um monte de coisa aqui, ó, que eu queria falar, perguntar, anotei uns versículos aqui, mas vocês viram que não dá tempo, né? 1 hora é muito pouco, né? Muito rápido. Para falar do Senhor, 1 hora é assim. Eu quero que cada um de vocês deixe uma mensagem para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. A gente falou um pouquinho aí sobre, né, paternidade, que isso está muito enraizado aqui nos últimos episódios. A gente falou também sobre um pouco, acabamos contando sobre conversão e milagre ao mesmo tempo, porque os dois andam junto, mas que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo, e aí é do coração de vocês. Vai lá, Robson. Eu acho que vem muito de encontro, assim, com aquilo que a gente vive, né? Acho que não tem como a gente não expressar algo que não vive. Então, o que eu podia dizer para a macharada, para os homens que estão nos assistindo e que acham que são inabaláveis? Minha esposa cobra muito, você não erra. A gente erra sim, a gente falha, e é difícil muitas vezes a gente admitir o erro. O David mesmo comentou a questão do perdão, tudo. A gente tem que se policiar com relação a isso, a gente tem que cuidar com relação a isso. Voltar os olhos para o Senhor, sim, pedir sabedoria. Aqueles que são pais aí que busquem no Senhor aquilo que o Senhor quer para a vida dos seus filhos, como esposo, as mulheres também que estão assistindo como esposa, e que a gente possa sim ser humilde. É difícil, eu falo por mim mesmo, é uma luta, é difícil a gente olhar e falar, poxa, eu errei, eu preciso corrigir, eu preciso buscar, mas é necessário. E a hora que a gente começa, a gente vê que é um caminho sem volta. E isso é bom porque a gente vai mudando a forma de enxergar as coisas, enxergar o mundo, e a gente vê que nem tudo é só em volta do nosso umbigo e aquilo, eu sou o chefe da casa. A palavra é bem diferente com relação a você ser machista e você ser chefe da casa. O machista é aquele que a última palavra é dele, ponto final. E eu sempre falo pra minha esposa, lá em casa eu tinha uma palavra minha desde que
ela tenha um embasamento e chegue para mim e fale, não, você está errado com base nisso, nisso, naquilo, ou até mesmo com base na palavra. Se tiver um embasamento com relação a isso, caso contrário, eu sempre tento buscar na palavra, mas a gente é ser humano, mas sempre tento buscar na palavra, e sim, a gente tem que ser o cabeça da família, porque a gente vai ser cobrado por isso, ainda mais quando nós temos o entendimento. Quando nós falamos, poxa, eu sou convertido, você mesmo deu exemplo ali do casamento, antes eu não tinha o entendimento, hoje eu tenho. Então, o peso, quando nós temos o entendimento, é muito maior, e a gente sim tem que, muitas vezes, voltar atrás e admitir que está errado, admitir que precisamos mudar e melhorar. Seria isso. Isso aí. Vamos lá, David, para fechar aí. Então, né, quero falar para você que está assistindo esse episódio aí. Ninguém quer passar uma imagem de perfeição, porque a gente não consegue. Né? Aí, a partir do momento que você não consegue passar essa perfeição, mas que você consegue entender que você precisa ser humilde, e isso é um processo difícil também, de humildade, é um processo muito difícil, nem todo mundo consegue, mas que você seja humilde para reconhecer quando você está errado, você ser humilde para reconhecer que você precisa de uma terapia, você ser humilde para reconhecer que um filho às vezes está mais certo que você e é difícil. Então, para você que é cristão, ó, esse recado aqui é somente para você que é cristão, que você que acha que é o super-homem de Cristo, né? Então, vigie, se policie, crie uma humildade dentro do coração para que você entenda. Não é fácil, todo dia vai ser uma renúncia, todo dia vai ser uma luta contra aquele pecado que é viciante, alguma coisa assim, que você precisa abandonar, mas seja humilde para reconhecer que você precisa de Deus. Seja humilde para reconhecer que você é dependente do Senhor. Seja humilde para reconhecer que tem que dar um passinho atrás, sabe? Hoje, os meus patrões lá, conversando entre eles, um falou uma coisa pro outro e assim, eu peguei no mesmo ambiente ali, eles estavam tentando resolver um problema, resolvendo o problema, daí conseguiram. Aí um falou, o que você fez? Daí o outro olhou assim e falou assim, às vezes a gente tem que dar um passo para trás, né? Então, se precisar dar um passo para trás, e não é na questão de regredir, né? Para você só dar uma olhadinha, ver o que tá errado. Eu errei aqui, então, opa, daqui para frente é consertar. Então, seja humilde, né? E eu não quero que passar uma impressão que, o dono da humildade. Não, eu é todo dia. A luta é todo dia. Então, se você conseguir criar isso dentro do teu coração, quando um carro te fechar, por algum motivo, você vai só dar um joinha pro cara. Ou se você fechar o cara e o cara meter a buzina em você, você vai olhar pro cara, cara, me perdoa, desculpa aí. Foi mal. E aconteceu esses dias comigo. O cara, fechei o cara sem querer, caiu no ponto cego, assim, o cara... Ele falou, cara, desculpa. Daí você elimina a ira. Você elimina, às vezes até um assassinato, né? O cara sai dali e te dá um tiro só porque você mostrou o dedo ou xingou o cara. Então, se você criar essa humildade, Lu, né? Não é fácil, mas eu quero deixar esse recado para você que é cristão, principalmente. E para fechar aqui, eu vou ler um versículo pra gente fechar, porque o Senhor colocou muito no meu coração aqui, que muitas vezes Jesus vai chegar e vai quebrar tudo onde nós estamos. Jesus vai colocar tudo abaixo, porque ele precisa que nós voltamos para a essência. E muitas vezes a essência, a base da nossa família, a base de tudo é a oração. E muitas vezes a gente não faz. Muitas vezes a gente faz, mas não faz. Começa e para. Enfim, isso é, né? E olha onde Jesus me levou aqui, ó. Mateus 21, 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Jesus, nesse momento, se irou, foi lá e colocou tudo abaixo, derrubou tudo, mas ele falou, está escrito que a minha casa será uma casa de oração. E eu quero deixar hoje para quem está nos assistindo, lá nessa câmera do meio aqui, ó, vamos olhar todo mundo para essa câmera. Você que está aí em casa, que nos assistiu, um pouquinho desse bate-papo aqui, que você possa, sim, mesmo que seja tudo derrubado pelo Senhor, que você possa reconstruir a sua casa de oração, porque através disso você vai viver conversão, milagres, vai retornar para o Senhor, vai ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, eu não tenho dúvida disso. Deus abençoe você e até a próxima.
aí.